E o Brasileirão está de volta, mas para o Corinthians seria melhor ficar só na Sul-Americana, né? Botafogo 1, Corinthians 0, né? Corinthians 0, Botafogo 1. Esse foi o resultado em Itaquera. Preocupante? Sim. Desesperador? Ainda não. Mas, antes de começar o nosso vídeo, falar das aventuras e desventuras do Corinthians, né? Na volta do Brasileirão após essa parada, né? Por 2 rodadas, por 2 semanas, né? Mas, vamos lá. Falar de Corinthians, mas antes, aquele recadinho, você que tá chegando agora, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações e também compartilhe entre os seus o conteúdo do nosso canal. Pois eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão e vamos falar de Corinthians, né? Falar de Botafogo também, mas a diferença, a bipolaridade corintiana, que joga sim bem numa Sul-Americana e não joga bem num Brasileirão. Mas eu acho que até é fácil detectar o porquê dessa diferença. Corinthians Sul-Americana, Corinthians Brasileirão, é o nível técnico das duas competições. Corinthians que só veio liderar e fechou a fase de grupos de uma Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que o Corinthians está participando porque fez um péssimo campeonato brasileiro que não conseguiu chegar a nenhuma fase de pré-libertadores. O Corinthians não conseguiu pegar com trocentas, 1 trilhão de vagas. O Corinthians, com uma folha salarial enorme, não conseguiu pegar. Ponto. Nisso posto nisso, o Corinthians disputando a Sul-Americana lidera. Só conseguiu essa liderança no seu grupo e classificou-se diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana, num grupo que tinha Nacional do Paraguai, Racing do Uruguai, Argentinos Júniors, né? E o Corinthians só veio classificar na última rodada, mas com vitórias, 2 vitórias em Itaquera, convincentes, contra Argentinos Júniors, 4-0, com uma caralhada de erros da zaga argentina, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, 4-0. E do qual eu fiz vídeo aqui, elogiei a atitude corintiana, que aproveitou os erros argentinos. O jogo valendo a classificação, né? Para o Corinthians não ir para o playoff com o terceiro da Libertadores. O Corinthians em casa novamente vence por 3-0 o Racing do Uruguai. E também fiz vídeo também falando sobre a partida, como o Corinthians se manteve ativo, foi impositivo, sufocou a equipe do Uruguai, que não era uma equipe boba, mas é uma equipe frágil, né? Se comparar com o Corinthians. E o Corinthians foi lá, 4-0, 3-0, sendo que no Brasileirão tinha perdido pro Flamengo. Aí houve-se a parada por duas semanas. Volta pro Brasileirão e perde de 1-0 pro Botafogo. E em nenhum momento, quem assistiu a partida, ou quem esteve no estádio, ou quem esteve diante da televisão, quem assistiu o jogo, eu creio que o corintiano mais racional há de concordar comigo. Em nenhum momento, mesmo o jogo sendo em Itaquera, não dava para dizer, não, o Corinthians vai ganhar essa partida. Não, eu tô convicto, eu falo isso não antes da partida, mas com o decorrer. Eu não consegui. Esse Corinthians da Sul-Americana, do 4-0 e 3-0, eu não vi. Eu vi uma equipe amarrada, tal qual perdeu pro Flamengo. O Flamengo, desculpa, é bem melhor que o Corinthians. O Botafogo já é mais equipe ok. Dava pro Corinthians fazer melhor, né? Então, o que a gente pode falar? Brasileirão não é Sul-Americana. Sul-Americana não é Brasileirão. E o Corinthians sentiu esse baque. Então dá pra, que nem eu falei, das goleadas na Sul-Americana e a volta à realidade no Brasileirão, o Corinthians sentiu. Então por isso que eu falei, mas é desesperador? Não, ainda estamos na 7ª rodada, né? Tem equipes que nem um Criciúma que vai pegar o Palmeiras, tem só 3 jogos, tem times que estão com 5 jogos, times com 6. Quem tem todas as rodadas completas tem 7. E o Corinthians é um desse.
Não é desesperador a situação corintiana. Desesperador não é. Mas requer atenção, um olhar mais apurado, ter cuidado. Por quê? O Corinthians já tem o total cheio de jogos e encontra-se em zona de rebaixamento. Calma. O Corinthians vai... Lá vai o Ronaldo querer falar mal do Corinthians que vai cair. Não tô nem falando isso. Eu falo o que é preocupante. Pelo que o Corinthians rende no Brasileirão, entendeu? Que o Corinthians está rendendo, ou quer dizer, não está rendendo no Brasileirão, em contrapartida que o que faz na Sul-Americana. E o Corinthians já tem 7 jogos. Quem tá atrás e um pouquinho à frente do Corinthians não tem 7 jogos ainda. Então é aquele ponto que falar, quando igualar todos os jogos, todo mundo com 7 jogos, vai demorar para isso, mas o Corinthians vai estar na zona do rebaixamento, quando tiver todo mundo com 7. Então, isso é preocupante. Essa rodada não para, são só 7 jogos, são só 10. Virou o turno agora são só 30 jogos, pô, tem mais 8, o Coringão vai lá e... Então, pontos corridos é isso. É o tal do... É óbvio que a primeira rodada e a 38ª vale os mesmos 3 pontos. Mas tem que conquistar os 3 pontos. Jogar para conquistar. E hoje o Corinthians não jogou. O Botafogo parecia muito mais à vontade. Então a disparidade técnica que o Corinthians tem que botar na tua cabeça... Até o próprio Ángel Romero falando após o jogo, ele falou que é perceptível isso, que o Corinthians sente que quando tá na Sul-Americana joga melhor, porque o nível é fraco, né? Muita gente pode torcer o nariz e ficar, você tá criticando só porque é o Corinthians. Não, é constatação, não é crítica, é a constatação da realidade. O Corinthians pega equipes fraquíssimas, com vontade, tudo, mais transpiração do que inspiração, mas são fracas, piores que o Corinthians, tanto que o Corinthians liderou a chave na Sul-Americana, ok? Mas, quando vem pro Brasileirão, um Botafogo, eu gostei do Botafogo, eu não acompanho tanto assim as equipes cariocas, né? Mais o Flamengo que aparece mais na mídia, mas eu gostei esse Botafogo parecia mais vivaz, mais afim de jogo e mais... correto, toques rápidos, desarmando, mais tranquilo. Em Itaquera, esse Botafogo de hoje, para mim, é melhor que o do ano passado. Então, e o Corinthians sentiu essa diferença, né? Será que não dá para voltar mais um joguinho de Sul-Americana para nós ganhar de novo? Porque Brasileirão tá complicado. Acho que metade do mês agora vai ter... vai ter São Paulo e vai ser Corinthians e São Paulo. Eu não sei se em Itaquera, acredito que sim. Ou que seja no Morumbi. Mas vai ter o clássico majestoso. O São Paulo está no estágio melhor, no momento, melhor que o Corinthians. E se perde um clássico, as críticas vão aumentar, né? Então, hoje, analisando com frieza, no Corinthians e São Paulo, hoje, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o São Paulo entra como favorito. Então não é... E ser favorito não é certeza que vai ganhar, né? Então, eu que sou palmeirense, sei muito bem sobre a natureza de clássico. O Palmeiras sendo o melhor, nem sempre vence. Outrora vence também, mas não é regra. Então, uma coisa que tem que ser salientada pro Corinthians. Existe a disparidade de jogos, mas o Corinthians já está com seus jogos cheios. 7 jogos e encontra-se em zona de rebaixamento. Quem está um pouquinho fora ou quem está dentro junto com o Corinthians tem 5, tem 6 jogos. Então isso preocupa. Não é desesperador, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Corinthians? Não chega a esse ponto. Porque o plantel do Corinthians dá para fazer mais. Né? Não é loucura, não é besteira nenhuma a gente imaginar que o Corinthians dá para produzir mais. É nesse ponto que eu falo que devemos cobrar mais dos treinadores, porque o plantel, vamos supor, de um São Paulo, de um Palmeiras, de um Corinthians, não são times ridículos. São times que dá para produzir mais. Um São Paulo está numa fase um pouco melhor, esse oba-oba que chegou agora, o Luiz Zubeldia, mas tem já um trabalho que já está caminhando de Antônio Oliveira, tem o trabalho já consolidado de Abel Ferreira, mas todos, sem exceção, merecem ser cobrados. Cada um no seu nível, cada um no seu grau de
de cobrança dentro do que pode oferecer, mas tem que ser cobrado, né? Que nem eu questionei, obviamente que pouco, mas questionei o Antônio Oliveira com a desclassificação vergonhosa no Paulistão, mesmo tendo vindo carregando peso nas costas de 5 derrotas da época de Mano Menezes, mas se o Corinthians ganhasse da Ponte Preta em Itaquera classificava, já com o Antônio Oliveira e não ganhou. Então, o Corinthians trazendo jogos para Campeonato Paulista ou Brasileirão, o Corinthians não vem jogando bem. Jogou bem contra o América de Natal, a ida e a volta, Copa do Brasil, um time de série inferior, tal qual os times de Sul-Americana. Então, o que dá para fazer um diagnóstico com o Corinthians? O Corinthians, quando pega equipes de nível baixíssimo, equipes de nível paupérrimo, futebolisticamente falando, equipes pobres no desenvolvimento do futebol, o Corinthians se sobressai, aproveita-se os erros. Mas, quando pega equipes melhores, né? Por isso que cria essa pulguinha atrás da orelha. Meio do mês tem um São Paulo. Será que dá pra ganhar? Mas eu falo na bola, não naquele... Aqui tem um bando de louco por ti Corinthians, aquela empolgação, tipo, bola lançada na área e gol de cabeça do Yuri Alberto. Não, eu falo bola jogada. Toques racionais, ultrapassagens, tipo, algo tático. Dá pro Corinthians jogar com equipes mais fortes do que o próprio Corinthians? Com equipes mais fracas, o Corinthians já provou que consegue. Ganha de 4-0, ganha de 3, né? Desclassifica o América de Natal. Mas equipes mais fortes, o Corinthians produz um bom futebol contra equipes mais fortes. Esse é o ponto, né? E mais forte eu coloco um Botafogo hoje. É melhor que um Corinthians, um São Paulo um Flamengo então nem se fala, um Palmeiras hoje é melhor também que o Corinthians, mas esse é o ponto. Isso não é zoação e não é crítica, é constatação. É sentar na frente de uma televisão e ver o jogo. Tira a torcida de lado. No meu caso, palmeirense, tira a torcida. Só assista o jogo, como eu fiz hoje. Assisti e não vi o Corinthians com bola para poder ganhar. É desesperador, quando eu repito, não é desesperador a situação do Corinthians, porque tem time para poder melhorar, brigar por algo a mais, né? Não ficar se contentando, oba, fugimos do rebaixamento, mordemos uma Sul-Americana. Mas porra, com esse time do Corinthians, um plantel do Corinthians, não morder pelo menos uma vaga de Libertadores, porque tudo tipo assim, você investe, você tem que ter retorno. Um time desse, eu vou falar a escalação inicial do Corinthians. Carlos Miguel, hoje, pra mim falhou no gol, né? A síntese do jogo do Botafogo, a dominância do Botafogo, foi o lance do gol, tipo, bolas invertidas, bolas em profundidade, lançamento pra grande área, né? Um cruzamento, um passe, né? E Júnior Santos botando pra dentro do gol. Eu achei que Carlos Miguel falhou, porque acho que ele devia ter vindo pra rachar. Eu gosto muito do Carlos Miguel e acho ainda hoje ele o melhor goleiro do Brasil na média, mas falhou hoje. Pra mim, acho que ele tinha que ter vindo pra poder rachar. Ou ele, o zagueiro. Eu tenho a impressão, até comentei assistindo o jogo aqui em casa, que parece que o Carlos Miguel, ele não é que igual o Cássio, que fala, xinga, grita com a zaga. Parece que ele é meio caladão. Tipo, eu faço milagre aqui, eu pego tudo. Não vai passar nada de mim, mas goleiro tem que falar, tem que xingar, cobrar a zaga. Ô, pega aí, sai, é minha. Eu não percebo isso. Eu percebo ele muito frio, muito centrado, muito tranquilo, mas tem que ser um pouco mais enérgico. Goleiro tem que falar. Goleiro tem que gritar. Ô, pega aí, não sei o quê. Ô, caramba, vamos marcar direito aí. Eu percebi ele muito calado. Então, e eu percebi isso no lance do gol. O cara do Botafogo, tipo assim, o zagueiro não pegou ele também e nem ele não saiu pra poder rachar. Ele demorou. Ele é muito bom debaixo dos 3 paus, o Carlos Miguel, mas falha, né? Seguindo a estação do Corinthians. As laterais, Mateuzinho e Hugo, eu não gosto dos dois. Mateuzinho jogou até bem no Flamengo, tudo. A cria do ninho do urubu, mas... eu vou dizer um negócio. Eu ainda prefiro o Fagner. Olha o que eu tô dizendo, né? Eu não tô falando Carlos Alberto Torres, eu não tô falando Cafu, tô falando Fagner. Fagner, Mateuzinho. Eu sou mais Fagner, né? E isso não foi um elogio, isso é uma crítica, tá, Mateuzinho? Isso foi uma crítica. Então, mais à frente, a zaga do Corinthians. Félix Torres e Kaká, né? Bateu cabeça e não marcou direito no gol, né?
Mas quando foi exigido, né? Outrora marcou até muito bem, evitou lance de mais gols do Botafogo, né? A zaga evitou muito bem. Mas à frente o Corinthians, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, hoje apagado, né? E à frente parece o ataque ideal do Corinthians. Coronado, que botou Ángel Romero no banco, e Wesley numa ponta, e Yuri Alberto também. Yuri Alberto que quase fez o goleiro John, desviou e bateu na trave. Ia ser o tal do vem gol cagado, ia ser o gol cagado dele. Cagado não, bem construído, né? Mas é modo de dizer, né? O gol a la Corinthians, no finalzinho lá. Ia ser um golaço, né? Meio chapado, batendo, mas bateu no goleiro que bateu na trave. E não foi feliz hoje o Yuri Alberto. E não foi feliz o Corinthians inteiro, ofensivamente falando. Teve a falha no gol do Botafogo, foi a falha, e tomou o gol. Mas depois o Corinthians defensivamente até se portou bem, né? O Botafogo também tirou o pé pra caramba, né? Mas acho que o Botafogo até poderia fazer mais contra o Corinthians. E Antônio Oliveira que eu puder agora falar dele também. Falei do time do Corinthians que no plantel não é ruim, mas no Brasileirão não produz, né? Mediante o que produz em Sul-Americana, até porque os adversários são mais fracos, nitidamente, né? Não é crítica, é constatação. E Antônio Oliveira parece que ele achou o time ideal do Corinthians. Esse é o time ideal. O que o Corinthians tem de melhor é isso aqui, entendeu? Uma pecinha ou outra, vai, um Fagner, um Mateuzinho, né? Que eu não sei se eu ia ajudar tanto assim, mas o Corinthians é esse. Romero, que é muito voluntarioso, é muito vai Corinthians, mas o Coronado é melhor, nitidamente, o resto o Corinthians é isso aqui. E o Antônio Oliveira tem que fazer isso aqui render, né? Então aí que tem que ter a cobrança em cima dele. Um clássico contra um São Paulo que se avizinha, dependendo da pancada que toma. Se ganhar, beleza, se superou, que o Corinthians vai na vontade, mas se não vence de um São Paulo, e parece com esse futebol no Brasileirão, pode vir a não ganhar, né? Mas, o Antônio Oliveira tem que ser cobrado pra quê? Achou o time ideal? Montou? Beleza. Temos um plano de jogo. Beleza, gente, agora vamos jogar bola. E o Corinthians no Brasileirão não está jogando, né? Na Sul-Americana, conquistou os resultados com merecimento, porque soube explorar as mazelas e a deficiência técnica dos fracos adversários, teve a competência, 4-0, 3-0, liderança do grupo, fraquíssimo, mas liderança do grupo. Mas no Brasileirão, esse time que tem como render, tem peças para isso. Eu falei a escalação inteira do Corinthians, né? Aí no banco ainda pode entrar, que nem entra o Fausto Vera. Tentou, mas acho que, não sei se ele já flopou, né? Não rodou, não virou. E, no caso, um Romero que tentou, a última bola dele, ele bateu, tropeçou na bola, quase caiu com boca no chão, a la Rony, né? Então, o Corinthians foi bastante infeliz. E Antônio Oliveira tem que achar, porque eu acho que o Corinthians não ia trazer mais jogadores nesse meio do ano. O time é esse. Agora é fazer jogar. Se não fazer, é conviver o ano inteiro com isso. Entendeu? Esse é meu ponto. Um pouco também falar de Botafogo, né? Eu também falo, o Corinthians perdeu por causa disso, não consegue disputar duas competições, o brasileiro é muito mais forte pro Corinthians do que a Sul-Americana, né? Que saudade da Sul-Americana. O Botafogo eu gostei muito. Como eu tinha citado já, não acompanho muito o futebol do Botafogo. Então, com mais veemência, como eu acompanho bastante o São Paulo, acompanho o Corinthians, acompanho muito mais o Palmeiras, né? Quando falo do futebol do Rio de Janeiro, eu acompanho muito mais o Flamengo, porque é o que tá mais na mídia, né? É mais fácil buscar. Mas o Botafogo, esse Botafogo hoje eu gostei, né? Júnior Santos, Marlon Freitas, Savarino, ex-Atlético Mineiro, e Luiz Henrique, que veio da Europa pra cá. Eu gostei. Parecia que os dois times são alvinegros. Se trocasse o uniforme, não, de camisa preta foi o Corinthians. Eu acreditaria. Se tirasse o símbolo, tira o símbolo do Botafogo, bota o do Corinthians. Fala, cara, o que é esse time de preto aqui tão à vontade em Itaquera? Não, eu acho que é o Corinthians, né? Deve estar com o uniforme número 2, né? Uma camisa comemorativa, camisa preta. Não, o time de camisa preta era o Botafogo. Totalmente à vontade de Itaquera. É isso que é o que assusta o corintiano. Se pega uma equipe um pouquinho melhor em Itaquera, que antes era um terror, jogar em Itaquera, ai meu Deus do céu, não vai ganhar. Vou tomar uma goleada em Itaquera. Os tempos mais recentes estão mostrando que não. Itaquera, que antes era um alçapão, que antes daqui você não vai sair vivo. Tem times que saem vivo, sai gargalhando, sai festejando.
E o que era antes uma arma pro Corinthians, hoje está sendo um campo normal, que dá pra jogar bola. E o Botafogo jogou. Esse Botafogo, que nem a última lembrança que eu tenho do Botafogo, que foi o perder nos jogos improváveis, ganhando o Palmeiras de 3-1, perde um pênalti e toma virada para 4-3. Aquele time totalmente psicológico devastado. Eu vi um time tranquilo até demais, que perdeu muita chance, podia ter matado o jogo no começo do segundo tempo, fazendo mais gols. O Botafogo até contemporizou demais, mas eu gostei desse time do Botafogo, tranquilo. Hoje, como eu falei, o Corinthians hoje, com 7 jogos, mas a defasagem de jogos é muito grande para todas as equipes, o Corinthians se encontra na zona do rebaixamento, o Botafogo se encontra na liderança. Mas jogou pra isso, né? E o Botafogo já tem 7 jogos também. Se igualar os 7 jogos, que eu falo assim, o lado trágico do Corinthians. O Corinthians tá em 17º, né? O Corinthians tá em 17º. Quando igualar os jogos, o Corinthians continua no rebaixamento. Provavelmente quando igualar os 7 jogos, o Botafogo não vai estar na liderança. Que tem um monte de time que tá com 5, tá com 6 jogos e tá tudo bem atrás. Então tem essa também, né? Só se muita gente tropeçar, um empatar com o outro, um tira ponto do outro, mas acredito que quando igualar todos os jogos, o Botafogo talvez, quando todo mundo tiver 7 jogos, não estará na liderança. Mas quando todo mundo tiver 7 jogos, o Corinthians vai estar no rebaixamento. Tá vendo a diferença? Mas por mérito, o Botafogo parecia o dono do Itaquerão, porque jogou tranquilo. Né? Não teve aquela afobação. Tem horas que até me irritou um pouco o Botafogo, porque tranquilo até demais. Vai, caramba, vai. Tem hora que tava 3-3, eles toquinho. Aí o Tiquinho Soares, que entrou do banco lá, segurando muita bola. Aí Savarino segura, Júnior Santos segura. Vai, porra, faz. Mas, como eu falei, uma coisa que eu queria citar, até já citei, mas reforçando, a síntese do jogo. Por exemplo, você não viu o jogo, mas você quer saber o que foi? Entra no YouTube e veja o vídeo, o gol do Botafogo. O gol do Botafogo foi a síntese da partida. Inversões de bola, cruzamento, zaga do Corinthians batendo cabeça, gol do Botafogo. A saída um pouco atrasada, né? Com aquele corpãozinho todo, aquele tamanho, 2,4 metros. Carlos Miguel demorou pra chegar. A síntese do jogo foi o gol do Botafogo, né? Você que não viu o jogo, não teve oportunidade, eu vi, mas se você não tiver oportunidade, vê só esse gol. Você viu o gol, você viu o jogo. Porque foi a dominância, o domínio botafoguense contra um Corinthians que tentou buscar, opa, a bola tá aqui, não sei o que, gol do Botafogo. Então, e essa é a tônica do Corinthians no Brasileirão. Né? Então não é de graça estar no rebaixamento e também não é de graça, não é de graça. O Botafogo está liderando. Hoje jogou como líder, né? Mesmo sendo uma liderança ilusória ainda, até que parar todas as rodadas, como também hoje pode ser ilusória ou não, ou a zona do rebaixamento corintiana, né? Ressalto, não é coisa desesperadora, mas é para ligar os sinais de atenções, sinais de alerta, porque precisa melhorar. Necessita melhorar. Então, Corinthians, o Brasileirão voltou. Vai. Tem muito corintiano que fala, poderia ter ficado só a Sul-Americana, que eu tava muito feliz, né? Eu era feliz e não sabia, né? Mas mereceu. Botafogo mereceu ganhar, Corinthians mereceu perder, né? Então, porque existe um vencedor, existe um derrotado, mas ambos produziram pra isso, né? O Corinthians, quando foi pro ataque, quando tava 1-0, não, vamos lá, quase que o tal que eu falei, o tal do gol cagado, que ia ser o gol do Yuri Alberto, que bateu no goleiro, no John, e bateu na trave, ia ser o gol do 1-1, mas o Corinthians não tava produzindo pra isso, era aquele, parecia o Palmeiras quando tá perdendo ou querendo empatar ou ganhar o jogo. Muita ligação direta, sem tática não, é o abafa. Então o Corinthians contra o Botafogo me lembrou muito o Palmeiras. E cara, e esse gol que não sai? Lançamento, isso, vai, o Rony, corre. E o Rony correndo que nem doido, e tropeça, e o Hendrick bate um, e bate no outro. O Corinthians é a mesma coisa. Então, e sem tática é difícil. Por isso que quando eu falo esperando o gol cagado do Corinthians, porque quando você não tem tática, você não tem um time ordeiro taticamente, é aquela bola safada. Lançamentos, gol do Corinthians, Yuri Alberto. Não é toda hora que ele vai fazer. Né? Ele vinha fazendo o jogo do 4-0, o jogo do 3-0, produzindo bem mais ativo, mas pegou um Botafogo, não conseguiu, né? Será que contra o São Paulo vai conseguir? Aguardemos. E vamos fazer vídeo também, né? Quando tiver São Paulo e Corinthians, é óbvio que eu vou fazer vídeo para poder falar
Que vai ser pra mim vai ser um grande jogo, né? Então, para eu poder falar, aquele olho meio distante, assim, o olhar distante do palmeirense vendo o clássico. Então, hoje eu vi Corinthians. O Corinthians, eu falo assim, não me agradou? Vai. Pelo meu lado, o torcedor palmeirense me agradou muito. Eu quero que o Corinthians continue. Mas pro lado isento, só o cara, o espectador que é o futebol, não me agradou. Esse Corinthians não, tá? O Ronaldo sem a torcida não me agradou. O Ronaldo com torcida, sendo palmeirense, me agradou demais. Coringão, continua assim. Mas bola por bola, tá produzindo não. No Brasileirão, correto? Então, é isso. Então, o Corinthians perde em casa, está na zona de rebaixamento, está com 7 jogos e tem muito time ainda com 5 ou 6 jogos. Isso é preocupante, não desesperador, mas preocupante. Então vai lá, né? E o Botafogo, né? Será que uma hora chega? Será que um dia dá pra poder sonhar com o Botafogo novamente campeão? Não sei, né? Não sei se tem essa bala, esse peso todo pra poder chegar. Então, né? Só reforçando, antes de acabar o vídeo, de novo. Você que viu esse vídeo, gostou do conteúdo? Deixa seu like, se inscreva sempre. Muitas vezes quem assiste o jogo não se inscreve no canal, mas sempre deixa seu like, não custa nada. Aperta o dedinho aí, ó. Aperta, maceta o like lá, se inscreva, compartilhe, né? Ative a sineta das notificações, nos ajudará muito, né? Então, Corinthians perdeu, o Botafogo venceu e eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade Padrão. E é Corinthians, né? Brasileirão não é Sul-Americana. Sul-Americana não é o Brasileirão.